Fala, rapaziada, mais um podcast começando. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Amarre sua faixa preta, coloque seu kimono. Sabe por quê? Porque hoje vai ter porrada aqui nesse programa. Vamos pra cima. Presente Hoje nossos convidados. é isso, sejam todos muito bem-vindos. Pietro Viana, nosso presidente da Federação Paraense de Karatê Esportivo, trazendo um atleta aqui para conversar com a gente. Na flor da idade, aos 15 aninhos, o Andrew também veio aqui conversar com a gente. Andrew Duarte, e eu fico muito contente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o karatê esportivo. São tantas modalidades, a gente vai falar de algumas delas aqui. E vocês representando o karatê esportivo, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite. O karatê ele precisa ter esse feedback, precisa que mais pessoas conheçam essa nobre arte e o que a gente desenvolve no estado do Pará. E assim, Andrew, eu vou perguntar logo de cara pra ti. Tu é o cara que assiste Cobra Kai, que assiste anime, aquelas modalidades... Tem pôster do Daniel Sana no quarto. Ou não? Porque a gente assistiu o Cobra Kai, mas era um outro Cobra Kai, era o Karate Kid hoje. Né? Mas ajudou, né, vocês a conhecer um pouco melhor a história até incentiva, né? E como é que tá a tua vida de karateca hoje? Tens 15 anos, tua carreira está começando ainda no esporte. Teu pai tá aqui no estúdio, ele fica, Daniel Sam, pinte o muro. Pra cima, pra baixo ou não? Olha, na verdade, eu tô me dedicando muito para conseguir variáveis títulos, né? Para me destacar no cenário do karatê como atleta e voar, que nem uma mestra, né? Que bacana. E é muita inspiração. Né? Ao mestre com carinho, não é isso? O mestre com carinho, vai dar uma aliviada nesse treino essa semana, né? Olha só, e Pietro, nós conversávamos antes aqui nos bastidores, né? Tu tens uns títulos aí, né, expressivos na tua carreira, né? Foste atleta de alto rendimento, né? O que orgulha ao Estado, porque muitas pessoas não conhecem a história da maioria dos atletas aqui, o que é triste. Eu acho que esse podcast está resgatando isso. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho de um certo tricampeonato aí, de uns Pan-Americanos, quem tu derrubaste. Bom, eu sou praticante de karatê desde os meus 6 anos de idade. E meu maior objetivo sempre foi me tornar faixa preta e ser professor. Eu sou apaixonado por esse esporte. E em 2014 eu resolvi que eu ia competir. Eu já estava dando aula, né? Na verdade tinha até parado de competir. Eu comecei a dar aula e parei de competir. Mas um belo dia eu estava ganhando muito peso. Falei, sabe uma coisa, eu vou voltar a treinar, vou meter a cara nessas competições aí, bora ver o que dá. E tive a oportunidade de disputar um campeonato brasileiro CBK aqui em Belém. Né, começou daí, aí eu me sagrei campeão brasileiro universitário e medalha de bronze também nessa competição. Isso em 2014? Isso em 2014. Aí no mesmo ano eu fiquei assim, sabe de uma coisa? Quero mais. Aí teve um outro campeonato brasileiro no Maranhão, meti a cara, fui campeão de novo. Aí campeonato brasileiro, depois fui campeão no Tocantins, aí ganhei vaga para o campeonato pan-americano, fui campeão pan-americano em Teresina, fui vice-campeão pan-americano na Argentina, né, e rodei aí vários lugares aí representando o estado do Pará. E é bacana, né, ver você falando, foi para a Argentina, conhecer outros lugares do nosso país. E essa pegada, né, eu acho que atrai também quem está começando na modalidade, de conhecer o país, de conhecer o mundo, de interagir, fazer esses intercâmbios, né, e pescar um pouquinho da cultura do argentino, Sim. de quem vai para a Europa, de quem está, enfim, praticando esporte lá. Então, e a coleção de medalhas que vai pesando no peito, né? Tá mostrando duas aí pra gente. Eu trouxe as duas que eu considero mais importantes, né? Pode levantar um pouquinho pra gente. Isso, mostra pra nós, mostra ali na câmera, olha só. A medalha, esse aqui foi o campeonato pan-americano que foi em Teresina, né? E essa aqui foi uma das medalhas que eu trouxe da Argentina. Na verdade, ganhei 5, né, nesse campeonato. Que aí coincidiu de ser o campeonato pan-americano e também ser o campeonato nacional argentino, que eu fui medalha de prata, mesmo não sendo argentino, né? Fui vice-campeão argentino. E tem essa rivalidade assim no karatê, porque é um esporte que é muito de unidade, tirando o que a gente vê na ficção, mas eu percebo que as pessoas têm uma relação muito próxima, mesmo sendo rivais, né? Ou não é bem assim? Não, é assim, sim. Olha, teve esse campeonato em Teresina, onde um atleta meu, ele perdeu feio para um argentino lá, né?
O nome dele era até Léo, o nome desse argentino. Cara, é muito bom. Ele foi campeão nesse campeonato na categoria que ele disputou. Né, um campeonato mundial. Nesse campeonato eu não participei, eu estava só como técnico. Eu fiquei com aquela cisma com aquele argentino lá, poxa, deu um chico no meu, no meu atleta, né? Aí tá, quando eu fui pro campeonato da Argentina, o Pan-Americano que teve lá, o meu pensamento era lutar contra ele. Não era troféu, não era título. Era lutar contra ele. E graças a Deus ele eu ganhei, né? Eu ganhei na semifinal, fui medalha de prata. Eu dei mole na final, mas valeu pra mim, que foi um campeonato muito expressivo, mas o nível foi alto. O troféu pessoal foi conquistado. Foi. Pessoal, com certeza foi conquistado. E tu já tens assim, André, uma história de alguém que tu enfrentaste e acabou criando ali uma rivalidade? É nessa tua idade, acredito eu, até mais novos, né? Alguns karatecas começam a rivalizar com um amigo, crescem rivais ou amigos ou inimigos jamais, né? Na verdade, não. Não tem esse... Não. Ainda não. Treinar, fazer o meu aí, né? Eu acho que é isso que é importante para um atleta, né? Principalmente para o atleta brasileiro. Nós conversamos muito aqui, né? E é um assunto que nós tocamos nas diversas modalidades que sentam onde vocês estão sentados hoje. Sobre a questão da cultura do atleta brasileiro. Né? E essa é uma pergunta que eu queria conversar com vocês. Né? O que é discutido aqui? Nós percebemos muitas vezes que, por exemplo, atletas europeus, eles têm ou dão a impressão, porque não é um julgamento isso aqui, de ter um foco maior. Isso se dá pelo fato de o cara não tem a dor de cabeça de ter que ter dinheiro para ônibus para treinar, de ter o que comer, e ele pode se dedicar ao esporte, ou também é a questão da cultura. Se eu posso fazer de qualquer jeito, eu vou fazer, porque infelizmente nós brasileiros fazemos isso. E aí, lógico, eu estou falando com dois atletas, um que está despontando agora, um que tem história, e eu quero saber de vocês a questão dessa cultura. Pesa, não pesa? O que atrapalha para que nós, enquanto brasileiros, tenhamos esse nível de profissionalismo no esporte? Acho assim, a grande questão realmente, o que pesa é a falta de incentivo. Por exemplo, quando eu estava competindo em alto rendimento, eu treinava em média 4 até 8 horas por dia. Então eu me foquei durante anos para conquistar títulos importantes, expressivos. Só que teve um preço muito alto, e eu estou falando de preço financeiro mesmo, porque não tinha apoio, não tinha patrocínio. Então eu fui para campeonatos onde eu tive que muitas vezes dormir no chão, né, porque não tinha dinheiro para conseguir pagar, né, a diária do hotel, né, da gente ter que viajar de ônibus e comprar pacote de biscoito para comer, entendeu? Para poupar a grana mesmo, porque não tinha dinheiro, né? Então eu deixei de competir na realidade não porque eu quis parar de competir. Eu deixei de competir porque eu não tinha patrocínio, eu não tinha recursos para ir lá buscar conquistas para o nosso estado, para o Brasil. E o que é pior, muitas vezes a gente faz rifas, por exemplo, vende alguma coisa, e muitas pessoas, por exemplo, têm a gente, o atleta do esporte amador, como vagabundo. Esse que é o pior para mim. Né? Chamar o atleta que representa o estado, representa o Brasil, ser chamado de vagabundo, entendeu? Nunca ninguém falou diretamente para mim, nunca ninguém me chamou de vagabundo diretamente. Mas nem precisa, né, Pietro? Nem precisa. Mas já aconteceu atitude, com alunos, né? Aconteceu com alunos meus, a gente ir para o Campeonato Brasileiro e aluno meu ter que, por exemplo, vender água, fazer algum evento e jogarem piadinha. Vai trabalhar, entendeu? Sendo que eu entendo, eu comecei um projeto social, né? E eu entendo que o esporte em si, ele tem um poder de realmente mudar a vida de muitos, entendeu? Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, né? Moro na periferia, né? Muitos amigos foram para o caminho errado, né? Eu tive muitos maus exemplos, mas eu não fui por esses maus exemplos e porque eu estava ocupado fazendo uma coisa boa, que era treinar karatê, cuidar da minha saúde. Então, eu digo que o karatê transformou de fato a minha vida, né? E como eu falo, eu deixei de competir por falta de incentivo, falta de recursos para competir. Ou seja, poderiam ter vindo muitos mais títulos. Muito mais, com certeza. Inclusive tem atletas que a gente, quando nós assistimos, aquele cara não deu tudo na luta, o cara não se esforçou demais, o brasileiro não se esforçou demais. Às vezes é fome, cara. Sim. Às vezes é falta de energia, o cara não tá com a nutrição em dia, vai disputar pagando do próprio bolso, vai dormir no chão. Fizeste me lembrar agora de uma cena, Ronaldo Gilê deve ter visto isso aqui também, vocês também.
principalmente nos sinais ali. Sim, a turma do Taekwondo. A turma do Taekwondo, exatamente o que eu ia falar. Me dói, sinceramente falando, me dói, porque nós trabalhamos direto com o esporte. Quando você para num sinal, né, e já dói você assistir diariamente a pobreza que o nosso país vive, né? Mendigos na rua, nossos irmãos venezuelanos precisando, os pedintes que não estão ali porque querem, né? Estão ali por necessidade. E quando você se depara com atletas, como nós fomos um dia de taekwondo, e os caras de dobô ali de faixa, e os faixas pretas, suados, na beira de um sinal, num sol e chuva, pegando moeda para poder viajar para brasileiro. É triste. É triste demais. E eu sei que isso acontece no Karatê, como tu revelaste agora para nós. E eu te pergunto, qual é a saída então? Bom, eu acredito que poderia ser feito mais projetos, né, que incentivassem, né, não apenas a prática, né, porque eu acho que teria que incentivar mais a prática, e quando eu falo esporte, eu falo nas artes marciais, eu falo todas, porque todas têm uma certa importância, entendeu? Mas também dar continuidade nisso, com um incentivo através de bolsas, mas que não fique limitado a apenas um certo grupo, que se abra realmente para todos. Por exemplo, temos 5 federações principais, fora as outras que, digamos assim, não pode, por exemplo, pode não estar tudo certinho legalmente, falando, tudo mais. Eu vou dizer, temos 5 principais, né? Que pudéssemos, por exemplo, fazer já que não dá para ajudar todo mundo, fazer um campeonato como tinha no passado. Meritocracia. Isso. Quem são os melhores. Isso. E a bolsa os melhores. Seria simples. Mais justo. Pegava todos esses atletas de todas as federações, fazia um campeonato, juntava tudo e aí dava a bolsa para aquele atleta que se destacasse. Seria muito mais justo, né? Mas infelizmente o que a gente vê alguns grupos são favorecidos e outros não, com a justificativa, porque tem muitas federações. Eu acho que falta um pouco mais de interesse, né, de quem organiza essa parte, um pouco. Vai dar um pouco mais de trabalho, é verdade, mas pelo menos vai ser justo e vai dar realmente apoio para quem precisa, para quem merece. Porque muitas vezes tem muitos atletas aí, como posso falar por mim, mas assim como eu, tem muitos outros que deixam de participar de competições importantes por não ter dinheiro para comprar passagem de avião, ou porque não tem um kimono, porque tem competições que tem um kimono padrão, tem que ter a faixa padrão, e se você não tiver, você não participa. Entendeu? Pode ter treinado o ano inteiro, não interessa. Se não tiver, não participa. E assim, Pedro, tu falas assim, a gente tem as 5 principais federações, e me preocupa muito, às vezes, quando eu penso no Karatê, como atleta até 1 ano e meio atrás, devido à pandemia acabei dando uma pausa e ainda não consegui retornar, mas sem querer criar polêmica também, no que eu vou dizer aqui, mas eu fico preocupado, às vezes, com a falta de unidade, né, entre essas federações. Tu, como presidente da federação, também faz um meia-culpa de que muitas vezes falta falarem a mesma língua para que essa unidade aconteça e vocês consigam desenvolver juntos, pensando no interesse do todo, não no individual de cada uma. É um problema ainda assim? Bom, eu acho que nos dias de hoje já não vejo mais como um problema, como no passado realmente já foi. Né? Quando eu falo isso, eu falo em que sentido? Hoje a gente tem diálogo entre as federações, coisas que não acontecia no passado, entendeu? Recentemente, a atitude de um professor, eu gostei muito do professor Valder Rezende, que é presidente de uma dessas federações, criou um grupo, né, onde ele conseguiu juntar a grande maioria dos dirigentes das principais organizações, principais federações, para que a gente pudesse fazer campeonatos juntos, fazer um calendário onde não colocasse, por exemplo, o campeonato paraense de 2 federações no mesmo dia, para que um atleta de uma federação pudesse prestigiar a outra. Então, tá sendo feito esse trabalho. Na verdade, começou isso antes da pandemia. Agora, como houve a pandemia, deu uma congelada, tudo mais, né? Mas assim, eu percebo que hoje em dia está tendo mais diálogo. Agora, aquele negócio, né? Esse diálogo por parte dos presidentes está tendo. Agora falta também o poder público sentar para conversar com a gente e de repente tentar ajudar toda essa comunidade aí, todo esse grupo. E a iniciativa privada, ela aparece como também um ponto-chave, né? Porque a gente entende que o incentivo que parte da iniciativa privada, ele gera benefícios também para ela que está ali estimulando, né? Então, é preciso cativar também, né? E que eles também
entendam a importância do esporte. Eu fico muito preocupado, Pietro, quando eu lembro que a Olimpíada aconteceu pouco tempo atrás, né, com 1 ano de atraso devido à pandemia também, e a gente não vai ver o karatê na próxima. Isso é muito ruim, né? Eu que enxergo o karatê como... Eu penso em artes marciais, eu primeiro penso no karatê, apesar de ter um carinho muito grande pelo taekwondo, por outras artes marciais. Mas é a primeira arte marcial que vem na cabeça do brasileiro. Não é nem o judô, karatê, que é olímpico há muito tempo. E é muito triste a gente não ter isso na Olimpíada, né? E se houvesse essa unidade, iniciativa privada, as federações, o Estado, a gente teria na próxima Olimpíada em Paris o karatê também, né? Na verdade, assim, o grande problema do karatê não ser um esporte olímpico digamos assim, é muito maior do que a gente imagina, porque existem vários estilos de karatê, né? Devido a existir vários estilos, consequentemente, existem várias confederações e organizações mundiais. E as regras, digamos, falando de competição, são um pouco diferentes uma das outras. O grande problema é que as organizações elas não querem chegar a um fator comum, por exemplo, bora fazer a competição desse modo aqui, desse padrão. Até tentaram, alguns anos atrás, fazer a unificação mundial de karatê, né, onde teria a modalidade do karatê de contato, né, parecido com o Kyokushin, né, teria o karatê tradicional e teria o karatê, digamos, esportivo, né, que a gente tem, por exemplo, a WKF, a Organização Mundial, né? Mas infelizmente não foi muito para frente, fizeram até um campeonato dessa organização, mas a outra organização, a WKF, ela meio que vetou, e aí não foi muito para frente, não funcionou. E, por exemplo, embora a WKF a nível mundial, ela aceite que várias escolas, independente de confederação, participe. Mas, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, agora que estão começando a vir a necessidade, estão começando a abrir. Porque, assim, hoje, graças às leis, o atleta ele não precisa ficar preso apenas a uma federação ou uma confederação. Mas no passado... No passado você era amarrado. Você era amarrado. Federou, já era aquela história, né? Isso. E isso, graças a Deus, eu vejo como um avanço, de você não ficar preso, né, a uma única confederação. Né? Mas eu acho que ainda vai demorar muito para o karatê de fato se tornar olímpico. As pessoas precisam, o karatê precisa se unir, precisa conversar, entendeu? Deixar um pouco o ego de lado, porque o que mata no karatê, entendeu? É justamente o ego. É onde dizer, porque eu sou melhor e teu karatê não presta. Infelizmente fala-se tanto em respeito, mas grandes líderes não têm esse respeito com o próximo. E aí é complicado, né? Então acho que ainda vai demorar um pouquinho. E deixa de sonhar, né? Eu acho que tem que ser um sonho, não pode deixar de alimentar, conjunto, né? E quem sabe, porque olha, em Paris, se Deus quiser, foque em mim, por favor. Em Paris nós estaremos, se Deus quiser, lá. E esse programa não tem nenhum patrocínio. Eu estou gravando aqui, eu estou falando para quem está no estúdio. Nós vamos estar em Paris acompanhando. Também. E vai ter um paraense, eu não sei quem vai ser, nós vamos estar lá acompanhando. Vamos estar lá. Eu acredito. Pode botar na tela aqui. Eu acredito. Mas olha só, eu queria saber quando o karatê surgiu na vida de vocês. Quando vocês falaram assim, porque tu contaste uma história bonita, né? Pela tua realidade, né? Infanto-juvenil ali, poderias ter enviesado para outras coisas, cara. E o karatê meio que salvou tua vida ali, né? Te deu um norte, te deu um rumo, te deu uma profissão, te deu uma paixão, estrutura hoje com certeza a tua família, né? A tua casa, o teu ganha-pão. Mas isso tem um começo, cara. Sim. Como tem um começo na tua vida. E aí eu gosto de ouvir. O Gilei, então, fica amarradão, né, Gilei? A gente ouvir a história dos atletas. Então, o karatê nasceu aonde? Quem te puxou? Rapaz, a história é um pouco engraçada. Então, bora, agora a gente quer te ouvir. Bom, eu iniciei no karatê a partir de uma surra que eu peguei na escola. Olha aí. Eu imaginei que fosse algo assim. Quando tu senta pra conversar com o macho, é o seguinte: ou foi porrada que ele levou, ou tinha uma menina bonita do karatê que ele queria conhecer. É tiro e queda. A primeira coisa que me veio aqui foi o Te Pego Lá Fora. Deve ser algo parecido com o Te Pego Lá Fora. Foi um negócio meio assim, foi final. Eu já era viciado nos filmes do Van Damme, né? Eu já era fã do mas cara era massa, ali, né? A história de jogar terra no olho. Aquilo ali era top. Mas aí, não sei se ainda existe esse negócio nas escolas, né? Mas assim, tinha uma brincadeira chamada de castanha, né? Que se você sentasse,
você pegava um monte de soco na costa. Né? E para não pegar esse soco na costa, tinha que estar com o dedo cruzado, virar a camisa. Vira a camisa, vira a manga da camisa. Né? Numa dessa, eu esqueci que eu tava na brincadeira, né? Eu fui esquecer, me dei mal. Aí eu subi na bicicleta para ir para casa, aí se juntou uma legião, entendeu? De amigos da onça. E levei muito soco na costa, me espancaram, entendeu? E o que é pior, o que me deu mais vergonha, depois de eu ter pego essa surra, né? Eu cheguei em casa, a minha mãe ficou invocada, eu não queria falar pra mamãe, mas eu falei pra mamãe. A mamãe falou, vou resolver esse negócio agora. Eu falei, mãe, só vai pegar porrada do menino, o menino luta capoeira. Vou pegar porrada? Quem é esse menino? Eu lembro até o nome dele era Ronaldo. Não esqueci o nome dele. Estamos revelando coisas nesse estúdio. Ronaldo Gineiro, você tem uma velha mania de bater nos outros. Ele podia ser, ele tem 35, eu tenho 35, mas não é. Não é. Aí, né? Olha esse corte do programa, revelações, hein? Aí, né, o que aconteceu? Minha mãe pegou, ela foi até o colégio, ela encontrou esse Ronaldo e chamou ele. Eu pensei, a mãe vai pegar porrada. O menino vai bater na mamãe. Ela pegou o menino pela camisa, tirou ele da bicicleta e jogou ele na vala. Tu nunca mais bate no meu filho, viu, moleque? Ela falou pra ele. E eu olhei assim e falei, rapaz, minha mãe luta, hein? A minha mãe virou heroína pra mim. Tua primeira sensei. Pô, eu olhando pra mamãe e fiquei besta, né? Aí meu pai falou, agora tu vai treinar alguma coisa. Quer treinar o quê? Karatê. Na hora. Na hora, me colocaram pra treinar. Eu tinha pedido antes, né? Mas não tinha me colocado. E quando eu peguei porrada, aí me colocaram. Foi santo remédio. Santo remédio, meu amigo. Mas nunca mais pegou porrada. Nunca Eu mais. achei que ele ia falar do Tong Po, né? Do kickboxer, que ficava chutando a coluna até quebrar a coluna. Cara, aquilo é incrível, né? No filme do Tong. O Pietro falou um negócio interessante. Eu acho que a nossa geração, essa geração, né, anos 90 ali, 80, 2000, ainda vivia essa magia dos filmes de arte marcial. Eu lembro, eu garoto ali, 10, 11 anos, né, da idade do Caio. Piolho, beijo, filho. E meu irmão terminava os filmes, eu tentava simular o treinamento no corredor da minha casa. Botava fio de nylon amarrado aqui, pulava e fazia abdominal, não sei o quê, porque empolgava a criança. Né? Você assistia aquilo ali, você tinha os grandes heróis, Van Damme, vamos lá, Schwarzenegger, Stallone. Chuck Norris, Jet Li, cara, Jack Chan. Porra, quem foi a tua referência, assim, em termos de TV? E depois eu quero saber a história desse nosso atleta aqui. Porque é uma geração completamente diferente. Daí foi Cobra Kai. Dele é Cobra Kai, sem dúvida. Sem dúvida. Não, o meu foi o Van Damme mesmo, foi o Grande Dragão Branco lá. É isso que eu vi, era vício já. Van Damme não tinha melhor filme pra mim que não sei se você viu, do Guerreiro Americano. Uma cena fantástica, o cara tá sozinho aqui, meu irmão, vem 1000 do lado, 1000 da direita, 1000 da esquerda, atirando, flecha, baladeira, canhão, meu irmão, ele só desviava. Nem o Matrix era tão rápido. E o cara ganhou todo mundo. E você, meu nobre atleta? Olha, meu primeiro contato com o Karatê foi há 2 anos. Mas, o meu primeiro contato com a arte marcial foi aos 6 anos de idade, com o Taekwondo, né? Olha só, cara. Então, eu ficava na casa do meu primo, porém não andou o Taekwondo, e eu ficava na casa de um amigo, primo, e ele praticava capoeira, né? Então, eu ficava sozinho, ele ia pra capoeira e não tinha que eu brincar, né? Criança. E eu pedi para meus pais me matricularem na capoeira e eu comecei a praticar. Sempre fui muito dedicado e eu brigava muito com meu irmão, então a gente brincava de luta. E teu irmão treina, não? Ele não treina. Coitado, é o sparring, né? Coitado, o irmão é sempre o sparring. Mais velho. Então pode. Mais velho. Pode. Aí eu me dedicava muito, eu gostei muito, fui muito próximo e pratiquei por 7, 6 anos mais ou menos. Nossa, cara. E por conta da pandemia eu parei, né? E há mais ou menos 2 anos, quase completando agora, eu conheci o Karatê por conta de saúde em si, né? E tô praticando até agora e quero ser atleta de alto rendimento. E em que faixa tu estás? Tô na verde agora. Tá, começa bem, né? Tá na idade boa, né, Sensei? Tá numa idade boa. Vai render? Ele é um atleta bem dedicado, ele se esforça muito, dá gosto de ver, né? Quem dera que a gente tivesse mais atletas assim.
E também agora é importante um detalhe, né? O que faz muita diferença também é a participação dos pais, no caso dele em particular. Os pais são muito participativos. Isso facilita muito, porque ele tem a vontade e os pais apoiam. Cara, é um casamento perfeito. E Andrew, tu percebe assim com os teus amigos que o karatê ele te dá uma quebrada, ou com os amigos também dá uma quebrada na questão da indisciplina? Porque assim, eu lembro que quando eu coloquei o Samir, meu filhote, né, para praticar o karatê, ele tinha boas notas, mas ele estava naquela fase de meio que querer responder para a mãe dele, de não ser tão disciplinado em casa. E o problema não era as notas, não era a escola. Mas depois do karatê ele começou a entender e enxergar de forma diferente as coisas, né? E isso tu percebes quando alguém chega para treinar? Contigo foi assim também? Percebo, na verdade, olha, quando eu comecei, o meu pai sempre me deu disciplina, sempre me colocou na linha. E com os meus amigos, quando eu entrei no karatê, eu comecei a notar assim, poxa, não é assim, entendeu? Isso me afastou de muita gente também. E eu gosto da disciplina do karatê e estou levando isso para minha vida inteira, aplicando tanto na academia, em casa, em qualquer lugar. E tu percebe assim, Andrew, que a gente, acompanhando o Cobra Kai, né? A gente ficou falando aqui que é a continuação do Karate Kid. Tu já assististe, né? Tu acompanha. Tu tem muitos amigos que se enxergam ali, porque a gente percebe a rivalidade, o bullying, são coisas que a gente discute, debate hoje em dia. E aí vem a arte marcial para dar uma quebrada nisso, né? Para não rivalizar, ainda que exista alguma rivalidade, não é isso? Tu percebe isso? Que tem alguém ali que de repente pode sofrer o bullying e aí quebra isso com a arte marcial, muda um pouco a forma de enxergar as coisas por meio do esporte também? Eu não entendi. Vamos lá, deixa eu tentar te explicar. Chega alguém ali marrento, né? E aí que faz o bullying com um amigo na escola, aí começa a praticar o karatê e transforma isso, muda. Já muda de ideia, já não é assim. Acho que é uma ideia que na verdade depende de pessoa para pessoa, da mente da pessoa, certo? Mas artes marciais, todas as artes marciais têm sim a sua disciplina. Então, eu acho que bullying formou muitos grandes lutadores e, na verdade, vários atletas, sabe? E então muda o pensamento da pessoa e é isso, sabe? Eu acredito que muda seja mesmo, isso. né, Pedro? Porque esse sentimento, né, de você ficar ali acanhado, tu és o menor da turma, o mais magrinho, e todo mundo de alguma forma se aproveita disso, né, numa fase de formação de personalidade, eu acho, né, para muitos adolescentes, crianças. E a arte marcial, ela dá essa quebrada, né? Hoje em dia, desculpa. Não, pode falar. Como acho que eu tô dizendo que é uma forma até de ser admirado, sabe? Aquela pessoa que é meio esquecida, aí quer ser admirada de alguma forma. Ela se valoriza, né? Ela começa a... Autoestima. Melhor autoestima, disciplina. Por exemplo, o teu caso, que na nossa época nós não considerávamos bullying, né? Vamos ser verdadeiros. Né? Nós tínhamos essa brincadeira da castanha, da verdura, né? Tinha que cruzar o dedo, podia dar bom dia, boa tarde, boa noite, tinha que chegar a dar bom dia, dava o bolo. Era a brincadeira daquela geração. Né? Mas eu achei muito legal o ponto de vista, né, que tu colocaste agora para nós, meu irmão, porque o bullying também, né, não que eu esteja, pelo amor de Deus, é desprezível, mas quando você consegue tirar algo bom de alguma coisa ruim, isso te transforma enquanto ser humano. E é legal ver essa tua visão enquanto atleta, de que o bullying também formou bons atletas, porque o desejo de se superar, de superar o desafio, de superar o medo, isso forja realmente grandes atletas. E como o ouro se prova no fogo, né? Feliz do atleta que conseguiu transformar, né? Tá aqui, olha, um tricampeão brasileiro, né? Vice-pan-americano, conseguiu transformar uma brincadeira que era hoje seria considerada um bullying hoje, com certeza, isso, né? Eu acho que assim, né, Rodolfo? O bullying, né, Pietro, é quando você consegue atingir a pessoa, ela não tem como se defender, ela não consegue se defender, perfeito. E aí você, como adulto, como amigo, intervém, né, a favor desse adolescente, às vezes até adulto, enfim. E você consegue identificar e ajudar e auxiliar. Tem gente que não tem esse traquejo para conseguir sair de uma situação ruim, né? E o esporte, ele vem a auxiliar nesse o cara sentido. tem que, então, falha, né? Eu vejo, assim, duas coisas, assim, que... Duas questões muito importantes, né? A primeira, muitas pessoas defendem até que as artes marciais sejam praticadas na escola, que seja algo obrigatório, né? Tanto no ensino
privado, mas também, principalmente no ensino público. Eu sou um. Eu concordo com isso. E é justamente por conta de certas coisas, por exemplo, certas situações como essa, a questão do bullying. Infelizmente, a gente realmente vê muito essa questão do bullying. Entram muitos atletas, muitos alunos nas artes marciais com esse pensamento e a gente vai moldando aos poucos, e o jovem, a criança vai mudando essa mentalidade. Ao invés de jogar pedra, que acontece muito lá fora, lá quando ele entra na academia, qualquer academia que for, que tem um professor capacitado, ele já muda isso, ele já vai querer defender, ele já vai querer mostrar que não é bem assim, né? E assim, hoje eu sou muito grato a Deus, né? Eu digo que o Karatê, ele serviu para me impulsionar para muitas coisas, né? Eu sou apaixonado pelo Karatê, né? Eu dou aula de Karatê, mas também sou pedagogo e profissional de educação física. E a disciplina da luta, ela me fez, né, buscar coisas maiores. E hoje eu uso essa disciplina também em sala de aula, na quadra, quando eu estou dando aula de educação física. Essa semana mesmo aconteceu uma situação de bullying, né, com alguns alunos, e eu pude ir lá, chamei a atenção, falei, porque são coisas que realmente me incomodam, né, e que nas artes marciais a gente acaba banindo essas coisas que são ruins e mostrando por que é ruim. Porque se você falar só que é ruim, não dá um motivo por que é ruim, mostrar o que a pessoa sente, nada vai mudar. Entendeu? Então, acho que arte marcial é essencial nesse sentido. E quando a gente vê, né, Pietro, na periferia, eu sou morador da periferia e tenho orgulho disso, até porque eu acho que vivendo esse dia a dia da periferia, eu tenho condições de mudar a minha comunidade também. E quando eu vejo um atleta passando com seu kimono aqui amarrado na faixa, numa área, seja de palafita, numa rua que ainda precisa de um cuidado do poder público, eu falo, poxa, esse cara aí, ele tem condições de transformar a comunidade dele. É com a disciplina dele que as coisas vão mudar ao redor, que as pessoas vão talvez votar melhor, que as pessoas vão fazer escolhas melhores em outros departamentos da vida, e essa transformação por meio do esporte, né? Que Sim. Todo atleta, seja de arte marcial ou de outros esportes, busca de alguma forma. Né? Sim, justo. É justamente essa questão mesmo, né? Falta às vezes, principalmente na periferia, alguém que norteie, porque na periferia muitas vezes o professor de arte marcial ele acaba sendo uma espécie de pai. Exatamente. Essa é a grande realidade, né? Muitos alunos, assim, a gente acaba se envolvendo de uma forma, entendeu? Que a gente se preocupa e percebe quando o aluno não comeu, não se alimentou, ou de repente aconteceu alguma coisa na casa dele ter sido espancado em casa, ou dos pais dele ter brigado, enfim, a gente consegue identificar muitas questões. E a gente como profissional, a gente como professor, sensei, mestre que seja, a gente tem a missão de tentar justamente motivar esse aluno, mostrar para ele que mesmo com toda essa dificuldade, ele pode tirar lições e a partir daí conseguir melhorar. Eu tenho alunos, sem sacanagem nenhuma, sem brincadeira alguma, que moravam literalmente no meio do tráfico, entendeu? Coisa pesada mesmo, entendeu? Tinha tudo para fazer tudo de errado. E hoje em dia, um deles, por exemplo, acabou de concluir o curso de enfermagem, está trabalhando, né? Tem outros aí, eu tenho um outro aluno que quase se elegeu vereador, né, de Ananindeua, outro que é oficial da Marinha, outro que é sargento do Exército, entendeu? E muitos deles começaram assim, desanimado, achava que não dava, não acreditava no seu próprio potencial e às vezes faltava só esse empurrãozinho, esse estímulo para mostrar para ele que ele era capaz. E eu acho que essa é a maior missão que o professor de arte marcial, professor de karatê, de judô, de jiu-jitsu, taekwondo, né, tem que estimular. Essa é a missão do profissional. Esse o nosso legado. Tu achas que hoje essa geração de atletas, aí 14, 15 anos, e tu já dás aula há bastante tempo, então pelo menos para 2 gerações aí diferentes já ministraste aula. Geração Z, Millennials. Geração Z, Millennials, exatamente. Tu acha que está mais difícil hoje trabalhar essa questão de valores com esses atletas atuais? Porque assim, é um cenário completamente diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Até por isso aqui, ó, você tem hoje um volume de informação muito grande na mão, você tem trocentas opções que podem tirar o foco do karatê.
E aí, eu quero saber de ti, enquanto professor, tá mais difícil falar de karatê, treinar um aluno, manter o foco desse atleta, transformar um atleta num atleta de alto rendimento. Tá mais difícil, tá mais fácil, melhorou ou piorou? Olha, de certa forma tá mais difícil devido, querendo ou não, a influência da internet, né? Tem pessoas que se influenciam de uma forma positiva, mas tem pessoas que se influenciam de uma forma negativa, né? Então, é a hora que o profissional ele tem que buscar conhecimento a mais, né? Eu acho que assim, o profissional que busca estar se qualificando todo o tempo vai encontrar um meio, entendeu, de conseguir, né, fazer o trabalho dele, né, de ensinar disciplina, manter um foco, entendeu? Eu particularmente tenho certa dificuldade, né, mas nem tanto porque, querendo ou não, eu tive que me envolver com relação a isso, saber como é que funciona, pesquisar as coisas. Então, acho que um pouco de jogo de cintura dá para desenrolar. A prova disso é esse atleta aqui, entendeu? Embora seja jovem, né? Ele é um atleta disciplinado, ele sabe que às vezes a gente chama atenção, como qualquer professor de arte marcial, que é pro bem, né? Não é para levar pro pessoal como uma coisa negativa, entendeu? Então... E eu acho isso fantástico das artes marciais, perdão. Porque eu lembro de todas que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de praticar, além da disciplina, o que eu acho fantástico é que existe um processo, né, e quando feito de uma forma equilibrada, é extremamente saudável, que é o processo de punição. E isso educa o jovem. Eu acredito, claro, que tudo em exagero é prejudicial, mas é muito legal quando você está num treino, aí o cara é jovem, 15 anos, Andrew, né? Brinca, começa a brincar demais, a gente quer rir, mas até nós adultos aqui, às vezes, ultrapassamos o limite da brincadeira, a gente fica brincando, ri, não consegue controlar a risada, e aí vem o sensei, vem o professor e diz assim, paga 10. Ei, tu tá fora do treino. Tira teu kimono e vai para casa. Isso, para mim, nas artes marciais, pessoalmente, né, falando, me educou muito, porque gera limite, gera educação, gera respeito, e associado com a família dentro de casa, você cria um cidadão de bem. Independente de cor, raça, religião, opção sexual, você cria um cidadão de bem, né? E eu acredito que as artes marciais, elas são uma das grandes saídas para a juventude de hoje, que está escrava, presa e infelizmente dependente dos celulares e da internet, que muitas vezes é bendita, mas na maioria das vezes hoje ela é maldita. Concordas comigo ou discordas? E eu posso me ir embora daqui. Não, concordo em número e grau, é isso mesmo. Vou discutir com faixa preta, não. Discutir com faixa preta. É justamente, né? Eu acho que é assim, né? Também a maior responsabilidade vem dos pais. Os limites já começam desde casa. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente quer... E acontece também às vezes da gente querer dar disciplina para o aluno, mas os pais mesmo não gostam. Já aconteceu situações, por exemplo, de eu chamar a atenção do aluno, entendeu? E o pai não gostar. Só que eu sou chato. Eu chamei a atenção do pai também. Entendeu? Uma coisa que eu escutei quando eu era... Tinha acabado de pegar faixa preta, né? Vou dizer assim. Né? Meu professor, ele era graduado, era professor da UEPA também. E ele falou assim para mim: Pietro, é importante que você entenda que, embora você seja professor de karatê, você vai ter entre seus alunos médico, advogado, juiz, policial, enfim, um mundo, né, de profissionais. Só que, infelizmente, no Brasil, as pessoas não respeitam um professor de karatê, de judô, de qualquer arte marcial. Aquele respeito, ele é muito limitado, até onde convém, né? E ele falou assim: Pietro, tu tens que te qualificar. Faz uma faculdade, seja graduado em alguma coisa. Perfeito. Entendeu? Seja algo mais. Para quando vier um pai, por exemplo, que não tenha, digamos, aquela educação, não tenha respeito por você, você possa levantar a cabeça e falar de igual para igual. Que aí ele vai baixar a bola e vai te escutar. Que aí você está falando entre iguais. Porque, infelizmente, se você for só professor de karatê, tu não tem aquele dito respeito. Uhum.
Eles te veem como coitadinho, a verdade é essa. Tá sobrevivendo do karatê, Isso, né? Tá sobrevivendo. Podia estar fazendo outra coisa. Isso, tá veio aqui, dessa forma. Eu sou teu cliente. É bem assim. Tá me vendendo o serviço, faz como eu quero. É bem isso. Né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu sempre fui aquele cara de buscar conhecimento. Né? Me formei, tenho pós-graduação, tudo mais, justamente para quê? Para mim não ter que baixar a cabeça para ninguém. Se eu tiver errado, beleza. É um necessário que não deveria ser necessário, né? Isso, infelizmente. Eu acredito que o aluno, né, e a gente chama de aluno, né, usando até a etimologia da palavra, é aquele que não tem luz ainda, que não é iluminado. Mas que Isso, o Ronaldo será, Gelê né? é um Não, poço mas de cultura. Né? Não, mas é verdade, a gente tem condições como aluno, e eu me coloco como ali começando a fazer o karatê ainda, na faixa amarela, eu tenho condições de transformar os meus pais. Se eu tenho um pai indisciplinado e eu, como aluno, com 14 anos, seja lá em que fase da vida eu estiver, eu tenho condições de falar, meu pai, minha mãe, não é bem assim, bora fazer desse jeito, e cativar isso também no pai. Às vezes o pai é extremamente indisciplinado, é aquele pai que para em fila dupla, que dá jeitinho, e o filho, opa, eu acho que não é por aí, pai. Para fazer diferente, e por meio do esporte você consegue transformar até quem já está com os vícios da vida, né? E esse pai chato que chega com o professor, com o karatê, e diz como é que tem que ser, o aluno também pode chegar lá e dizer, não, pai, não é bem assim não, o sensei está certo. Não é por aí? E o sensei quer conversar com o senhor no tatame. Não tem isso, Andrew? Tem demais. Olha, a disciplina que meu pai me deu sempre foi muito caminhada, certo? Ele também é faixa preta de karatê. Sim. Então, e eu não sabia, antes de eu começar a praticar. E, como eu disse, eu passei lá na frente da academia. Eu vi, aliás, eu fui lá pelo kickbox, que ele também dá aula de kickbox. Cheguei lá e eu falei, não, vou tentar o karatê. Até porque eu não conhecia, eu não tinha nenhuma noção de karatê. Tipo, o que eu tinha era da luva vermelha, luva azul, aquele semi-contato, né? Eu falava, tipo, né? Não me chamava atenção. Como não chama a atenção de muita gente que pratica artes marciais. E é algo muito bom, algo necessário, eu acho. Tipo, passar o reconhecimento do karatê para as outras pessoas e, em si, a disciplina. E que é o como que mais teu dia a dia, Andrew? Assim, a gente pergunta isso porque é o contato, eu sei mais ou menos como é que é a rotina do Sami, sei, né? Acompanho o meu filho. E quando eu vejo um outro, assim, eu não tenho tanto contato com os colegas dele, né? Que estão ali no dia a dia na escola, mais do que o contato que ele tem comigo, às vezes. E aí, como é que é a tua postura? É de disciplina, observam? O Andrew é assim, eu gostaria de fazer mais ou menos... Tu vira exemplo dentro do teu ambiente de alunos, sem querer encher também a tua bola. Sem ser chato também. Mas é algo que é legal para ti, servir um pouquinho de exemplo para os amiguinhos que estão por perto, para os colegas, para quem é mais velho, para quem é mais novo. Porque na nossa época era legal ver um colega que se despontava no esporte, né? Tu te espelha nele. A gente acaba se espelhando. Então tinha colegas meus, por exemplo, eu queria jogar futebol de salão como eles jogavam. Nós íamos assistir, torcer, os que lutavam, cara. Eu ficava, agora esse cara. Pô, eu fui colega de campeões brasileiros de jiu-jitsu, né, nas suas respectivas modalidades. Eu dizia assim, meu irmão. E eu ali só no comando de ação. Entendeu? Só no Falcon, né? Só no Falcon, não, a faca da tua época. Eu sempre, justamente por isso, eu sempre estou tentando fazer o certo. E quando eu vejo que algo não me agradou, eu tento chamar atenção, eu falo sempre, não querendo ser chato, mas olha, isso não foi legal, tal, e sempre colocando na linha e tentando agradar o máximo, mas a gente não agrada todo mundo, sabe? Claro, nunca. Isso, é fato. E eu sempre estou tentando ser um bom exemplo. E minha rotina, ela é escola, curso e treino, né? Quantas horas de treino por dia? Olha, como estamos perto do Campeonato Brasileiro, eu tô treinando ali 4 a 3 vezes por dia. 4 a 3 vezes por dia? 3 por Não dia, são 4 tanto horas, em casa... são 4 vezes. Em casa, academia e... Focado. E deixa eu Até te perguntar... porque vale vaga pro Campeonato Mundial, né? Pro Mundial, que vai ser... uma oportunidade na Argentina, Buenos Aires. Vai ter um Léo lá na Argentina que nós vamos poder encontrar, né, Sensei? Encontrar um Léo por lá, né? Eu quero te perguntar, sinceramente, tu sonhas com o karatê te acompanhando ao longo da tua trajetória? Sonho. Olha, assim, tento ser alto rendimento, mas caso não renda,
sabe, seguindo outra profissão, que eu tenho variáveis ideias e que eu me identifico, eu pretendo levar o karatê assim pra vida inteira. Tipo, seguindo, independente de faixa, levar o karatê, sabe? Acho que ser próximo à arte marcial e tudo que ela passa e ensina. E levar isso para gerações futuras também. Perfeito. Legal isso, né, Pedro? Essa coisa de você andou de bicicleta uma vez, nunca desaprendeu a andar, né? Você vai andar hoje e daqui a 30 anos você consegue se equilibrar. E o karatê é esse equilíbrio, né? Que vai contigo a vida inteira, ele te acompanha, né? É algo que fica, a memória muscular do karatê e aquilo que ele te ensina pro teu espírito mesmo, né? Ele te faz ponderar certas decisões, é isso, né? Exatamente, né? Toda vez que alguém pergunta, resume para mim, o que é karatê? O que o karatê busca? O karatê busca o equilíbrio entre o teu corpo e tua mente, entendeu? Então, além do karatê te gerar uma saúde física, também te gera uma saúde mental. Então, se você puder levar o karatê para tua vida toda, é a melhor decisão que tu tomaste. Isso é fato, né? Infelizmente, no Brasil, eu percebo que poucas pessoas pensam assim, né? Comparado, por exemplo, ao Japão. No Japão, a gente vê pessoas que têm o mesmo professor a vida toda, entendeu? Que continuam treinando, médica, promotor, advogado, o que for, é grande empresário, mas está lá no tatame treinando. Velhinho, idosinho lá, tá lá treinando. Não para de treinar. É uma cultural, fonte né? onde ele sente a Isso, necessidade de beber, isso. né? Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas pensam que só dá para treinar, só dá para continuar se for professor. Só que tu não precisa ser professor para continuar treinando. Sim. Você pode continuar treinando a vida toda, independente de ser professor ou não. E é isso que as pessoas precisam entender. Tu não precisa ser faixa preta, tu não precisa, entendeu, ser professor. Tu pode treinar só para qualidade de vida. Eu acho, Pedro, que o mais difícil, vê se tu concordas comigo, não é chegar na faixa preta. A faixa preta, se tu tiveres disciplina, foco, lógico, saúde, né, e determinação, treino, tu vai chegar. Acaba sendo uma consequência. Ela pode ser um objetivo, mas eu acho que ela é muito mais uma consequência da tua entrega e da tua responsabilidade com o esporte e tu alcança aquele resultado. Eu acho que o mais difícil de tudo é tu manteres pós-faixa preta esse esporte na tua vida. Fazer com que isso te acompanhe, como esses velhinhos do Japão que treinam e que é fantástico. Né? E eu acho que esse é o maior desafio. Né? Tu conseguires permanecer no esporte, independente de tu seres um sensei ou de tu continuares a ser eternamente um aluno. Porque tu imaginas daqui com 90, eu com 40 para 41, meu amigo, eu travo de hérnia de disco. Por quê? Porque eu parei o esporte lá atrás. Eu não priorizei. E hoje eu sinto falta. E hoje eu sinto uma falta absurda. Só Deus sabe como eu sinto falta de jogar uma bola, de disputar um campeonato, de ir para um rola no jiu-jitsu, né? de lutar 3 minutos de taekwondo que a gente saia morto, de fazer um circuito de crave. Meu amigo, me faz uma falta gigantesca. Então acho que o maior desafio é pós-preta. Não acha, meu sensei? É verdade. Mas também, né, eu acho que assim, no Brasil, a grande questão é cultural mesmo. Eu trabalho com CrossFit também, né? Sou professor, sou coach de CrossFit. E assim, o que eu percebo? Que muitas pessoas, né, não têm atividade física como algo importante. Vê como mera estética, entendeu? Não vê a necessidade, por exemplo, tens problema de hérnia, tem que fazer um fortalecimento na tua lombar, entendeu? Mas, por exemplo, isso daí poderia ter sido falado lá atrás, né? Os professores de educação física, que antigamente, a gente ainda vê alguns hoje, né? São tio da bola, só faz jogar bola, não dá conteúdo. Perfeito. E aí, como é que vai despertar o interesse em fazer atividade física? Como vai despertar o interesse em cuidar da saúde? Não vai despertar interesse. Porque ele não sabe a necessidade, ele não sabe o quanto é importante. E aí, sabendo disso, se ele não foi treinado, melhor dizendo, ele não foi informado que a atividade física era importante, ele não vai levar isso como importante. Ele vai dar valor naquilo. Não vai dar valor. É isso que vai acontecer. Entendeu? Infelizmente. E aí dirá treinar a luta, que é, teoricamente, para muitos chatos. É chato.
Eu não vou treinar isso, eu vou me machucar. Muitas pessoas pensam assim. Quer pagar pra apanhar. Eu vou pagar para apanhar. É isso, Pensamento isso eu ouvi muito, pequeno. né? Entendeu? Eu vou pagar, entendeu? Eu vou pagar para correr na rua. No caso do CrossFit. É um cardio, o cara não tem noção que tá fazendo um cardio. Entendeu? Eu vou pagar para correr na Melhorando rua. o sistema cardiorrespiratório Então vai lá dele. sozinho, faz pra ver como é que é. Mas infelizmente isso é uma questão de base, né? Não foi estimulado. Mas é isso mesmo. Entendeu? Mas tu tens essa visão porque tu és professor, tu és pedagogo. Né? Tu mencionaste uma coisa muito legal aqui, a desvalorização, né, do professor em si. E nós falamos do necessário que não é necessário. Sim. Né? Tu não deveria, se o karatê fosse a tua escolha de vida, não precisaria de nenhum concurso, de nenhuma formação acadêmica. Era a tua vida. Deixa o exemplo do Japão. No Japão, as pessoas quando passam diante de um professor, elas se curvam em respeito. Aqui o professor é que se curva para não ser alvejado, para não levar nada na cara e para não ser processado. Então, é aquilo que nós falávamos no início do programa, perdão. É a nossa cultura. Nós precisamos ter a certeza de que se nós mudarmos nosso pensamento desde as nossas crianças, como tu disseste muito bem, vamos trabalhar o esporte de forma acadêmica mesmo, nas escolas, informando a importância para a saúde, você vai ver o Brasil daqui a pouco. A consequência vão estar nas Olimpíadas, vão estar na geração que vai ser mais educada, mais cortês, mais correta, mais justa, menos corrupta. Certo, verdade. E eu queria que tu citasses assim, a gente já está se encaminhando também para a nossa derradeira do programa, um exemplo, né, Pedro, de alguém que se transformou por meio do esporte, que tu tem essa lembrança, de que usou tudo isso que a gente vem debatendo hoje aqui como exemplo de vida e alcançou a sua transformação. Que chegou de repente contigo com um astral e hoje é uma pessoa completamente transformada, conseguiu alcançar isso. Se não quiser citar nomes, não tem problema. Não precisa. A gente acha aqui pelo Ou que chegou de repente com uma condição de indisciplina extrema, né? E hoje é outra pessoa. Tem esses exemplos. Sim. Aquele que era para amarrar a faixa em vez da cintura no pescoço, para ver se dava uma acalmada. Eu tive um aluno que ele mesmo me agradeceu. Ele começou a treinar, ele era de gangue, ele fazia briga mesmo, ia pra rua, fazer arruaça mesmo, dar de porrada nos outros, pichar, roubar, entendeu? Ele fazia mesmo. E ele viu um projeto, o programa Mais Educação, que tinha na escola, e ele viu o karatê. Primeiro ele olhou assim pra tirar barato, né? Ele mesmo falou, pra esnobar, entendeu? Aí ele pegou, ia olhar um treino, ia olhar outro, aí um dia ele, eu vou treinar esse negócio aí. Primeiro treino eu já mandei ele pagar 10. Ele ficou meio assim e fez. Olha, né? A punição aí funciona, amigo. Ele fez. E aí ele começou a treinar, era bem dedicado, esforçado. Eu não sabia a história que ele tinha por trás. Eu vim saber depois. Senão nem tinha mandado pagar 10. Mandava pagar logo era 20. Mandava pagar 20. Não pode afrouxar. Deixa. E aí ele treinou, se dedicou. Aí um belo dia ele estava na faixa marrom. Ele falou assim, mestre, eu vou ter que mudar para Barcarena, vou me mudar para Barcarena, né? Porque eu passei no vestibular do curso de matemática, então vou cursar, né? Eu vou estudar para lá. E eu quero lhe agradecer. Aí eu olhei assim, mas por quê? Aí ele falou, não, eu quero lhe agradecer porque a disciplina do karatê fez mudar a minha vida. Nossa, eu pensava apenas em brigar, tirar vantagem em muitas coisas, e a partir dessa disciplina que eu aprendi aqui, eu percebi que eu poderia mudar a minha vida. E eu resolvi estudar, eu resolvi fazer o certo. E hoje eu passei no vestibular, eu vou estudar, vou me formar, né? E eu quero levar essa disciplina que eu aprendi no karatê para minha vida toda. E quando ele me falou isso, eu fiquei assim, caramba, eu fico lisonjeado, eu fico muito feliz. Que é o maior título, cara. Pô, com certeza. É o maior título. Pode ter certeza disso. Foi muito gratificante escutar isso dele, sabe? E hoje ele realmente está formado, ele mora para lá, né? De vez em quando a gente se fala e a vida dele mudou completamente. Né? Poxa, que bacana esse poder de transformação. Eu queria, assim, para a gente fechar com chave de ouro o nosso podcast. Começar a lutar aqui, tô brincando. Ouvir de vocês, assim, aonde você, com a experiência que tem, e o Andrew com a juventude, né? Onde vocês querem chegar hoje com o karatê? Né? Isso foi transmimento de pensação, olha.
Bom, o meu maior pensamento hoje, eu deixei de competir também, né, além da questão de falta de incentivo, para me tentar contribuir de alguma forma, entendeu? Para esses jovens que estão vindo hoje, né? E o que eu gostaria, né? Qual é o meu sonho? É fazer com que mais pessoas tenham acesso ao karatê, ao esporte, à qualidade de vida, e também que eles tenham esse devido reconhecimento. Olha, na nossa federação, eu faço questão de pagar pessoas só para bater foto. Para bater foto dos atletas. Para quê? Para que eles se sintam importantes. Porque eles são importantes. Eles que fazem a federação, eles que fazem o karatê. A gente está lá, como presidente, por exemplo, a gente está lá administrando, né, tudo mais. Mas sem os atletas, não tem karatê. Sem os atletas, não tem um show. Né? Não tem aquele golpe bonito, aquele pom, não tem aquele kata bonito. Então a gente tem que incentivar esses atletas, tem que motivar eles, né? Seja com fotos lá no Instagram, com muitos likes aí, né? Muitas curtidas, seja, por exemplo, como a possibilidade que vocês deram, a oportunidade que vocês deram em trazer esse jovem atleta aqui. Para ele é muito importante, isso com certeza vai mexer demais com a cabeça dele, ele está se sentindo valorizado. E isso vai, querendo ou não, atingir positivamente outros também. Que vão, poxa, vou me dedicar ao treino, eu vou fazer o certo, eu vou me focar. Entendeu? Então, eu quero isso. Eu quero que mais pessoas tenham acesso ao karatê. Eu quero que esses atletas sejam realmente reconhecidos e tenham apoio. Seja pela iniciativa privada, seja pelo governo, mas que eles tenham apoio e que não sejam chamados de vagabundo por representar o estado do Pará ou o Brasil. Perfeito, amigo. Muito bom. Bacana. Estás feliz, né, Andrew? Muito. Tá podendo falar. Né, primeira entrevista? você... Primeira de muitas, meu amigo. Então, aonde eu quero chegar sobre o karatê? Quero sim me tornar profissional no meio do karatê, mas como o mestre disse, eu quero fazer o karatê ser reconhecido, quero levar para futuras gerações, para que mais pessoas possam conhecer e a disciplina. Só que falta muito apoio para isso. O karatê ele é muito desvalorizado. E eu espero que lá na frente, ele possa ser levado a muito alto ainda. Que muitas pessoas possam conhecer e também levar a disciplina do karatê para a vida inteira. Entende? É isso. Bacana, é bacana ouvir essas histórias, ouvir essa vontade de vencer por meio do esporte. É o que nos anima e o que nos faz também querer receber cada vez mais karatecas, atletas de taekwondo, de natação, de basquete, de vôlei, alguns do futebol também que ainda estão buscando seu lugar ao sol. As pessoas que venceram por meio do esporte, essa é a nossa missão. E que escolheram o esporte como vida, né? Como opção de vida. Isso. Diferente de nós, Ronaldo Júnior. Escolhemos a comunicação, né, dentro desse sedentarismo belo de levar as palavras aos outros. E olha, eu queria ver o Pietro vereador. Tu deverias pensar nisso, Pietro. Né? Até para dar força pelo esporte, porque na tua fala, tu fostes focado nos teus, não em ti. E nós precisamos de políticos dessa forma, que estejam focados verdadeiramente no outro, querendo que os outros apareçam. Não aparecer. Né? Claro que não são todos os políticos, né? Mas a grande maioria, infelizmente, né, ainda deixa a desejar. E pensa nisso. Né? Me veio agora na cabeça te vendo falar, de repente, essa linha do esporte, né? E de repente um cargo de vereador, de deputado estadual, isso pode te abrir portas, né? Com incentivos, vai facilitar a tua vida e vai ajudar muito mais. Então fica a dica aí. Tem a hashtag da vida, né? Hashtag fica a dica. Vai que eu acerto. Anos, né? Não estou pedindo DAS, porque eu e o Gilê temos o nosso sonho de viver disso aqui, mesmo sem patrocínio nenhum por enquanto, mas estão chegando, as conversas estão sendo feitas, e aí vai chegar uma hora que a gente vai ter que recusar, meus amigos, patrocínio. Então aproveita enquanto é tempo, patrocine esse podcast, ainda tem espaço, muito, mas logo em breve não vai ter. Precisamos ir para Paris, que tem a Olimpíada chegando. É isso, Ronaldo Gilê. É isso. Obrigado, Rodolfo, por mais um podcast. Obrigado a você. Verdadeiro Ipom. Sucesso pra gente, pra nós aqui, né? Como as pessoas que convidam vocês a estarem aqui. Uma honra pra nós. E a gente espera com medalhas no peito ou mesmo com as medalhas da vida sendo carregadas, né? Que é essa bagagem que a gente quer mostrar aqui, que vocês retornem aqui com a gente. Sejam bem-vindos hoje e nas próximas. Obrigado. Obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima
mais um Rede Esporte. Até lá. Obrigado, pessoal. Se cuida, argentinos.